Do Tatu, nós vamos para a Cris agora ao vivo, em busca de postos que cobram preços abusivos. Mas tem. É o que mais tem. A Polícia Civil está de olho, o Procon também, do DF. Eles continuam uma fiscalização, né, Cris? Ela está aqui para falar com a gente para falar sobre isso. 5,79, tô vendo aí atrás de você. E ainda tem posto cobrando mais caro, né? Boa tarde. Oi, Nick, boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no Balanço Geral. A gente anda de olho, viu, Nick? Já há alguns dias a gente tem acompanhado aqui no Distrito Federal o preço dos combustíveis, desde quando a gente começou essa discussão a respeito da volta do PIS e COFINS, e a gente andou percebendo aí, mesmo antes de ser oficializada a volta destes impostos, um aumento no preço dos postos de combustível aqui, no litro da gasolina e também do álcool, antes do anúncio e em patamares que são realmente, vou considerar, elevados, né? Digamos, dos postos de gasolina, já que a gente não tem tido nesse período aí das últimas 2, 3 semanas, nenhum anúncio por parte da Petrobras de aumento nos preços. Acontece que o Procon também foi às ruas, junto com uma delegacia que é especializada em direito do consumidor, para poder analisar de perto a situação de cada um desses postos de combustível. E nessa história, a gente percebeu que alguns postos, inclusive, já foram autuados por essa equipe que está fazendo essa espécie de blitz ou fiscalização, já foram encontradas ali situações em abuso de preço. O que essa equipe faz, viu, Nick? Eles pedem para checar ali os recibos de compra desses postos de gasolina para saber se realmente está sendo praticado ali um valor muito mais alto do que aquele que poderia para o consumidor. É certo que a gente sempre conta aqui que os postos de gasolina, eles oferecem o preço do produto no que a gente chama de livre mercado. Significa dizer que o dono do posto cobra o que ele quer para o preço da gasolina. Porém, a gente também tem que considerar uma questão aqui que a gasolina, o álcool, os combustíveis são itens essenciais, bem como a alimentação. E a gente pode colocar nessa cartela assim, porque ninguém vai ao lugar nenhum se não tiver combustível. E é por isso mesmo que a gente entrou num programa de desoneração dos impostos, porque o combustível passou a ser considerado produto essencial para a sobrevivência dos brasileiros. Só que, sendo um livre mercado, os donos dos postos não podem ir além do que aquilo que se considera comedido ou dentro daquilo que se considera justo. A gente tem recebido notas por parte do Sindicombustíveis, que é o sindicato que representa os donos dos postos de combustível aqui dentro do Distrito Federal, falando que o que tem acontecido é que as distribuidoras estão repassando a gasolina a um preço muito mais caro. Eu estou tentando, viu, Nick, já há uns 3 dias conversar com representantes das distribuidoras que vendem combustível aqui dentro do Distrito Federal. Existe, inclusive, o Instituto Combustível Legal, que representa 4 grandes distribuidoras no país que negociam combustível para dentro do Distrito Federal, mas as informações que eu recebo normalmente é de que o ICL, que é esse instituto, bem como as distribuidoras, elas não comentam preço de combustível. Então fica difícil encontrar onde está aí essa questão. Por um lado, o Sindicombustível acusando as distribuidoras, por outro lado, as distribuidoras não se predispondo a conversar sobre o tema preço. A gente tem um levantamento feito por parte da Agência Nacional do Petróleo todas as semanas, que faz um levantamento de preço de combustível no país inteiro, não é diferente aqui no Distrito Federal. O último levantamento, que foi feito na semana passada, que acabou no dia 25 de fevereiro, mostra que até o último domingo, o preço da gasolina médio aqui no Distrito Federal era de R$ 4,96. Um levantamento que considerou 50 postos aqui no DF, não é uma amostra pequena. E ao longo de toda a semana, com essa história de baixa preço da gasolina, volta aos impostos, a gente deveria, de acordo com a Petrobras e de acordo com representantes do governo federal, ter uma elevação de 30 centavos no preço da gasolina. Não é o que a gente está vendo. Pois é, aí fica aquele negócio, né, Cris? Ei, porra, aí não falamos sobre o tema preço, né? Porque o preço só interessa pra nós, porque é a gente que tá perdendo. Pra quem tá ganhando, não vamos falar sobre esse tema, não. Agora, esse jogo de empurra, né? Um colocando a culpa no outro, enquanto isso, a gente vai aqui sofrendo, trabalhando pagando pra trabalhar, né? Porque o que a gente recebe cada vez mais, tendo que investir aí, né? Que abastecer o carro pra ir trabalhar, a gente que trabalha no entorno, a gente sabe os desafios. Lá tá um pouquinho mais barato ainda, né, Cris?
do que aqui no Distrito Federal. Mas é isso, as pessoas pagando para trabalhar e aí a gente simplesmente ouve das distribuidoras que não falamos sobre preço. Eu também não queria falar, não. Se eu tivesse muito dinheiro, não queria nem saber quanto é que estava pagando o litro de gasolina, mas não é o caso. A gente tem que falar sobre esse assunto sim e ficar de olho nessa picaretagem, nessa malandragem. O Procon tem sim que botar quente aí, ó, junto com a Polícia Civil, para ver se resolve, se melhora alguma coisa para nós cidadãos. Obrigada, viu, Cris, pelas informações.